O que a gente viu depois do primeiro gol do Ferroviário de pênalti foi o Ceará de 2022, da reta final de 2022, né? Que já tinha alguns resquícios em outros jogos da temporada passada. E esse jogo de hoje foi o resquício disso. Agora, claro, tem que se fazer uma ponderação, porque é um segundo jogo apenas de temporada. Mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por mais que você esteja caindo, por mais que haja uma pressão, por mais que é uma equipe que está sendo transformada, tem que ter padrões e tudo mais, o Mourinho ainda tem que estabelecer, tem que testar mesmo, vai errar, vai acertar, tem que enxergar, e esse jogo é mais uma possibilidade. Não dá para ter essa postura, entendeu? Final do jogo, o Ferroviário tocando bola, como se estivesse jogando com um 11 contra 9, sabe? Como se o Ceará, assim, não tivesse... Não era o Ceará, entendeu? Assim, a camisa, o peso, a história do clube ali contra um Ferroviário que caiu para uma Série D, que está vivendo um momento até mais delicado, mas o Ferroviário foi senhor das ações, assim tranquilamente. O 3-0, o Richard, por exemplo, do Ceará, teve momentos que poderia até ter, assim, devido a ele, o placar talvez ter sido até um placar maior. Então, acho que foi uma segunda partida que já acende um alerta e aí eu acho que é um ponto que a gente vai abordar também aqui na live, também é um pouco reflexo do que acontece no extracampo, né, do Ceará. Porque uma situação como essa, Cláudio, e o Léo daqui a pouco vai falar sobre, deveria, assim, no mundo de um clube organizado, um clube onde tem a coisa muito bem definida, uma situação como essa, no intervalo, já deveria, ou até mesmo durante o jogo, né? Se era algo bem construído desde o início, ou está sendo construído bem do início, isso não poderia ter acontecido. O segundo tempo do Ceará foi pavoroso, pavoroso. Então, eu acho que isso acende um alerta para coisas internas que estão acontecendo, porque o Ceará tem um presidente que não aparece no clube, não é presidente, quer dizer, é presidente no papel, né? Não aparece, o time foi rebaixado, não falou nada, não falou o que vai ser o ano, não falou de negociações, não falou de o que é que está devendo, o Richard Coelho nem aparece, vai ser negociado, ninguém sabe se o Ceará está devendo a ele, porque ele não aparece. Tá uma série de coisas que são as mesmas coisas de 2022. E se o Ceará achar que uma vitória, uma outra situação vai mascarar uma situação interna muito grave que está acontecendo, principalmente uma eleição do Conselho que deveria acontecer amanhã e que, novamente, as eleições não estão sendo levadas da maneira como deveria ser, de maneira transparente como é, o Ceará, obviamente, isso vai sempre trazer um resquício, porque um resultado negativo, Cláudio, volta tudo de novo. Fora Robson, diretoria omissa, aí vai começar a resvalar no elenco, por que está dando chance para Luiz Otávio, para Richardson. Então, o Ceará ele precisa tentar ter um momento de paz, mas para isso tudo tem que ser internamente, para qualquer resultado em campo que aconteça, ter alguém para jogamos mal, jogamos feio, mas a partir do momento agora a gente não pode repetir isso. E eu não acho, até agora, do Ceará do ano passado para esse ano, houve uma mudança, pelo menos internamente, não tem essa figura, não há essa figura. Por exemplo, e aí só para terminar, o Albeci, por exemplo, que é um dos que hoje está comandando esse time de 2023, porque o Ceará hoje é dividido Ceará 2022, Ceará 2023, deu uma entrevista na sexta-feira, até para a Rádio Povo, e muitas das respostas dele, para mim, mostrou como o clube está realmente separado. Ele não soube responder algumas coisas porque ele também não sabe, porque isso está com o presidente, isso está com outras pessoas internas. Então, o Ceará segue com esses problemas e cada resultado negativo que pode acontecer, mas não da maneira como foi, vai sempre causar essa sensação de que nada mudou, né? E na prática houve mudanças, mas resultados como esse acabam ficando mais ressaltados também os problemas internos que o Ceará ainda atravessa. Ô, Léo, muda algumas coisas no elenco, né? Mas parece que, como o Minhoca ressaltou aí, parece que o extracampo ainda acaba puxando algumas coisas para dentro de campo e atrapalhando, né? Não, sem dúvida, assim. O Ceará, o Minhoca pontuou um assunto que eu ia nortear meus comentários hoje, assim. Quando você está citando o exemplo do Náutico, né? Um time que caiu para uma Série C, que vai precisar se reformular, mas está se reformulando, tentando tirar os esqueletos de dentro do armário. E o Ceará não, ele está caindo com os mesmos esqueletos, ou seja, as derrotas elas não serão sentidas só com o peso de uma reformulação,
porque com o peso da reformulação, às vezes até você tem uma boa vontade maior em analisar aqueles resultados. No caso do Ceará é diferente, né? Porque o Ceará está passando por uma reformulação, por uma queda de divisão, mas mantendo todos os esqueletos dentro do armário e literalmente dentro do armário, né? Porque o Ceará tem um presidente que eu não considero nem de fato nem de direito, assim. Ele nem tem um reconhecimento como presidente porque ele não aparece há 3 meses. Assim, ele não veio ainda... Ele não anda no clube, ele não pisa no clube, né? E de direito, com a sustentação jurídica frágil de uma eleição, de um terceiro mandato irregular, que funciona à base de uma liminar, através de conchavos, e a eleição do Conselho Deliberativo está sendo judicializada. Então, assim, tudo que acontecer em relação a resultados negativos, ele vai vir carregado com todo o peso do 2022. Então, assim, esse elenco, ele tá carregando não só os mortos das suas ações de 2023, como vai carregar de 2022. Assim, a derrota de hoje, protestos antes, protesto depois, protesto durante, polícia militar tomando faixa de protesto, que eu não entendo isso, assim, que autoridade, que jurisdição, que legislação dá autoridade à polícia escolher se você pode protestar ou não contra o presidente A ou o presidente B. Eu realmente, de fato, não entendo quem é que autoriza isso, assim, que dispositivo legal dá autoridade à polícia ter essa discricionalidade de eu vou tirar a faixa de não sei quem, a faixa de não sei quem. Mas, infelizmente, é isso. É um elenco que vai ter seus percalços normais, mas vai responder por erros que não são deles. E quando o Minhoca citou aí as entrevistas do Albeci, elas foram muito sintomáticas em relação a coisas que a gente sempre reclamou do Ceará, né? Uma das coisas que mais se bateu em 2022 o sucateamento, ou praticamente a inexistência do setor de análise de desempenho, né? É um setor de profissionais mal remunerados, de profissionais sequer escutados na hora das contratações. Assim, o presidente realmente brincava de futebol manager ali, ficava mexendo para um lado, brincando assim da casinha dele, assim, um meninão brincando assim de banco imobiliário. É a sensação que a gente tem, assim. E sempre quando eu falo do presidente do Ceará, a gente comenta assim, é impressionante como ele e sua diretoria têm uma arrogância tão grande, mesmo sem ter ganhado nada. Eles colecionam vexames e humilhações, acima de humilhações, uma atrás da outra, para o rival ou para outros times, ou dentro do próprio contexto do Ceará. E eles conseguem, mesmo assim, manter o padrão de arrogância inalterado. É um padrão de realmente eu sei, eu conheço, está todo mundo errado, eu estou certo. Vamos proteger isso aqui, vamos defender essa estrutura que está acabando com o clube, que está afastando o torcedor, que está tendo resultados em campo humilhantes, mas realmente eles acham que isso é o certo, que está todo mundo errado e só eles que estão certos. E a entrevista da Albeci foi preocupante em alguns aspectos, principalmente nesse aspecto onde ele falou do setor de análise de desempenho. Ele até trocou a questão de setor de análise de scouts na contratação. Não, aí a gente ouve na hora dos scouts. Ou seja, o setor de análise de desempenho ele não está interferindo de forma objetiva nas contratações. E isso é uma coisa que a gente pedia no Ceará, assim, o fortalecimento desse setor é uma coisa que eu sempre batia. Assim, o Ceará não pode tirar um destaque do Flamengo. Nunca. Mas se o Ceará pegar um salário de um jogador mediano, ele tirou na lista de desempenho do Flamengo. Apresentando um projeto, apresentando estrutura, apresentando um crescimento de carreira. E a gente não vê isso, assim. Mais uma vez, é mais gente querendo brincar de contratar e você... A necessidade de a referência de um gestor, assim, que o clube não tem. Hoje, quem fala em nome do Ceará é o Albeci, que é um cara que está tendo sua primeira experiência em futebol agora. Pode ter o curso que tiver do mundo todinho, na CBF, na Academy, não sei o quê, mas a vida real do futebol é muito diferente. Assim. O futebol requer vivência, requer controle de vestiário, requer confiança, requer experiência. E eu acho que o Ceará está pecando muito nesse aspecto.